Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada no RN com o IGC 4. Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje recebe um médico especialista numa doença ainda desconhecida por muitos. Anteriormente, às vezes até negada pelas pessoas. Trata-se da fibromialgia, uma manifestação de dores generalizadas em várias partes do corpo, que persiste e adquire uma cronicidade incômoda. Ela é considerada uma síndrome na medida em que se manifesta por variadas manifestações clínicas, tipo dor, fadiga, indisposição, inclusive distúrbios do sono. E é para falar sobre a fibromialgia que eu entrevisto o médico natalense Dr. Levi Jales, do Hospital Universitário Onofre Lopes e diretor do Centro Clínico da Dor de Natal. Ele é doutor em medicina pela UFRN, com pós-doutorado em estimulação elétrica transcraniana em fibromialgia pela USP, em São Paulo. Além de ser especialista em acupuntura, com área de atuação em dor pelo Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Doutor Levi Jales, uma alegria imensa recebê-lo no programa. Quero agradecer desde já por você ter aceitado o convite nessa entrevista, nesse programa que será importantíssimo para o nosso telespectador, que vamos tratar de um assunto que, apesar do pretérito, é de fato uma doença que hoje atinge muitas pessoas. Agradeço pela sua aceitação do convite. E eu queria começar, doutor Levi, o que é, afinal de contas, fibromialgia? Nelson Freire, é uma grande satisfação estar aqui nesse programa tão importante, o ponto de vista, participando com você de um tema importante como fibromialgia, que na verdade é uma síndrome, é uma doença que provoca dor no corpo todo, é uma dor difusa pelo corpo e acompanha fadiga. As pessoas que têm fibromialgia relatam que têm falta de energia, precisa trabalhar, mas falta força para trabalhar. É como se tivesse um cansaço. Além dessa dor no corpo todo, fadiga, o paciente apresenta distúrbio do sono. Distúrbio do sono. Muitas vezes, insônia, muito frequente. Insônia matinal. O paciente dorme e acorda na madrugada e não consegue mais dormir. São pessoas muito sensíveis, são pessoas que se preocupam muito, pessoas que herdaram também um fator genético. Alguém na família tinha essa síndrome. E, de repente, a pessoa apresenta com essas manifestações. E o quarto pilar da fibromialgia, que eu chamo a atenção, é a depressão. Pessoas com fibromialgia são pessoas deprimidas, muitas vezes com perda de motivação, com diminuição da memória, falta de concentração, né? Um pensamento pessimista. E muitas vezes, quando o médico vai examinar o paciente, encontra pontos sensíveis à digitopressão. Então, o médico examina e encontra aqueles pontos sensíveis no corpo do paciente. É o que se chama de fibromialgia, uma doença frequente e que passa despercebida pelos consultórios, muitas vezes, dos profissionais de saúde. Qual a causa da doença? O que é que causa a fibromialgia? Nós ainda não sabemos o certo por que ocorre a fibromialgia. Existem várias pesquisas, existem várias teorias. A teoria mais aceita é que é uma falha no sistema de neuromodulação, uma sensibilização do central. Então, me parece que essa teoria é a mais, que justifica mais o quadro clínico da fibromialgia. Porque nós temos um sistema contra a dor, nós temos um sistema de modulação contra a dor. Então, uma falha nesse sistema de modulação contra a dor
pode desencadear muito bem os sinais e sintomas da fibromialgia. Você é um expert em dor. Qual a importância do estudo sobre a dor? Muito bem. A dor, primeiro, é a prevalência da dor, a importância do estudo sobre a dor. A dor é muito prevalente. Você acredita que mais de 70% das pessoas que procuram os serviços de saúde têm a dor como sintoma principal? Então, neste sentido, é importante que todo acadêmico da área de saúde e profissional conheça bem o estudo sobre a dor, porque ele vai atender, ele vai se deparar com muita gente que procura por sofrimento. E é uma obrigação nossa atender o paciente e aliviar a dor e o sofrimento que acompanha. Então, daí a importância, primeiro, pela prevalência elevada, segundo, pela maneira como a dor leva ao sofrimento. Nós temos alguns pacientes com câncer e que dizem, doutor Levi, eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor. A dor realmente limita muito a capacidade da pessoa, diminui, altera o sistema imunológico. Quem sente dor está mais predisposto a ter outras doenças. Também faz com que a pessoa deixe de trabalhar. É a principal manifestação de afastamento do trabalho, é a dor. Quem sente dor não produz, pelo contrário, deixa de trabalhar e gasta com o tratamento. Então veja que esses itens, eles são importantes para ver como é importante a gente recuperar o paciente que está sentindo dor e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Uma pergunta que eu vou lhe fazer, que eu acho que é interessante para o nosso telespectador e telespectadora. Muita gente, quando começa a sentir dores, procura logo fazer uma automedicação. É recomendável que as pessoas façam essa automedicação? Não, nós não recomendamos a automedicação. Você fazer uso de um remédio sem ser prescrito pelo médico não é recomendável. Por quê? Porque o uso de analgésico sem um controle pode afetar aquele sistema de modulação que eu falei do organismo. Então, quando o analgésico passa o efeito, o indivíduo volta a sentir dor novamente. Então, a automedicação não deve ser utilizada. Até porque a dor é mais um sintoma. Então, ele teria que buscar a causa, ao invés de se automedicar, até fazendo com que uma possível doença fique escondida sem ter o resultado. Agora, quais são as pessoas mais atingidas pela dor e pela fibromialgia? Bom, a fibromialgia acomete mais o sexo feminino. As mulheres, em 90% dos casos. Eu tenho poucos pacientes do sexo masculino com fibromialgia, mas muitos pacientes do sexo feminino. E atinge qualquer faixa etária, mas é muito mais frequente numa faixa etária de 30 a 60 anos. Como é que se faz o diagnóstico da fibromialgia? Tudo em medicina, o diagnóstico é feito pela história clínica, que é a anamnese, é a história específica que o paciente relata para o médico. Olha, doutor, eu vim aqui porque eu estou sentindo uma dor dessa forma. Então, essa é a história clínica, a primeira entrevista. Quando a gente recebe o paciente, é importante a gente ter um documento, não é, que tenha todo um projeto de pesquisa e de atuação no sentido de fazer a identificação do paciente, a queixa principal, a história da doença atual e outros. Então, essa entrevista, essa primeira apresentação que a gente chama de anamnese, que é a história clínica. Nessa história clínica, o paciente relata para o médico que sente dor crônica, muitas por mais de 3 meses. Eu tenho pacientes com 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos de fibromialgia. São dor no corpo todo, são dores músculo-esqueléticas. O paciente sente como os músculos estivessem doendo. E ele relata isso com certa insatisfação, porque ele procura os exames, ele procura fazer um diagnóstico e tem dificuldade. Os exames complementares na fibromialgia ainda são negativos, mas a cada dia as pesquisas ficam elevadas e a gente já está percebendo que alguns exames sinalizam
em pacientes com fibromialgia. Perfeito. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Através do SESC, o Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte presta atendimento odontológico de excelência em suas 3 clínicas. Localizadas em Natal, Macaíba e Mossoró, elas contemplam todas as especialidades, realizando desde o tratamento clínico convencional até a ortodontia. A Clínica de Natal já realizou quase 300 mil atendimentos desde sua inauguração em 2011. Hoje, são cerca de 5 mil por mês entre comerciários e dependentes. As clínicas dispõem dos mais modernos equipamentos existentes no mercado e, por isso, são referência até para os SESCs de outros estados. As consultas podem ser agendadas pelo telefone 3222-5944. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Na Unicred Natal, caixas executivos competentes e uma grande equipe de assistentes muito bem treinados atendem os seus cooperados de maneira ágil, moderna e individualizada. Tudo isso para que eles ganhem tempo em suas transações e resolvam sua vida financeira com tranquilidade. E a consultoria Unicred é uma das razões que explicam a grande aprovação da cooperativa. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. E nós voltamos, doutor Levi Jales, à nossa entrevista. Ouvindo você, tendo uma avaliação, imagino que, de fato, a fibromialgia é uma doença física e também um pouquinho doença da alma, um pouquinho do emocional. A pergunta que não me quer calar: fibromialgia tem cura? É o seguinte, a fibromialgia, atualmente, ela tem controle. A medicina tem condições de fazer um controle das manifestações da fibromialgia em 70% a 80%, né, dos casos. Totalmente é muito raro. Então, ainda nós estamos trabalhando para chegar a uma cura. Atualmente, não. Atualmente, nós temos condições de fazer um controle em 70% a 80% das manifestações. Quais são os medicamentos mais usados nesse tratamento? Tá. Em termos de tratamento, é importante que a fibromialgia seja tratada com medicamentos e com tratamento sem medicamentos. Os medicamentos mais utilizados na fibromialgia são os analgésicos simples,
os relaxantes musculares, os antidepressivos, sim, porque na fibromialgia o paciente tem o componente depressivo. Então as medicações antidepressivas, elas fortalecem o nosso sistema contra a dor e alivia a depressão. Então muito utilizado. Os anticonvulsivantes são drogas que são especiais e têm um poder de tanto diminuir a ansiedade como também reduzir a sensibilização de alguns receptores importantes, como o do cálcio e outros. Então, e outras medicações ainda. Então nós temos uma gama de medicações, pode ser utilizado também drogas como os opioides em alguns casos e outros. Mas eu gostaria de complementar que na fibromialgia existe a parte física, a sensação de dor, de mal-estar, de pontos sensíveis e a parte emocional. Toda dor ela tem dois componentes, o físico, alterações das células e a parte psicológica. Então é muito, na fibromialgia as manifestações emocionais são elevadas, são pessoas sensíveis, são pessoas que se preocupam muito, que gostam das coisas corretas e que têm um preço a pagar. São pessoas muito sensíveis. Emocionalmente, essas pessoas elas precisam de apoio, porque muitas vezes o paciente com fibromialgia reclama que não tem um diagnóstico correto e que as pessoas que convivem acham que ela não quer trabalhar, não quer ter as suas atividades, porque aparentemente a pessoa com fibromialgia está bem, não apresenta uma fratura, não apresenta alterações mais grosseiras, mas são pessoas que estão sofrendo e sendo incapacitadas pelas manifestações de fadiga, de dor e de sofrimento. A acupuntura é um instrumento utilizado também para resolver o problema da fibromialgia? A acupuntura médica é uma especialidade que contribui muito no controle da fibromialgia, porque a estimulação dos pontos de acupuntura libera endorfina, e a endorfina tem uma capacidade de provocar um poder de analgesia, de relaxamento, de sensação de bem-estar. Nós utilizamos, sim, a acupuntura no controle terapêutico da fibromialgia também. O que é o chamado tratamento com estimulação magnética transcraniana? A estimulação magnética transcraniana é um tratamento que é realizado com um equipamento que tem a capacidade de provocar uma alteração, um fortalecimento, não é? do campo magnético do cérebro, e essa tem sido muito utilizado tanto na fibromialgia como para a depressão também. Então a estimulação magnética transcraniana, ela fortalece os neurotransmissores, que a transmissão do sistema nervoso é feita por eletricidade. Então, quando o paciente submete a estimulação magnética transcraniana, melhora muito dessas manifestações, tanto de dor como de depressão. O cérebro fica mais atuante. Então, a gente poderia dizer para o telespectador que esses dois tratamentos, tanto a acupuntura como esse último, são tratamentos não medicamentosos que são utilizados no tratamento? Sim, os tratamentos não medicamentosos da fibromialgia incluem também a fisioterapia, não é? Alguns tratamentos com pilates, com atividade física importante, mais a caminhada. O indivíduo com fibromialgia tem que fazer sua atividade física. Nós sabemos que a pessoa tem falta de energia e não tem muita disposição para a atividade física, mas é importante começar. Então, as caminhadas, importantíssimo, não é? A hidroginástica, todos são situações, são tratamentos não medicamentosos e que se inclui também a acupuntura, a estimulação elétrica, a estimulação magnética do crânio, também se comporta dessa forma para, junto com a medicação, fazer um tratamento mais adequado e um controle da fibromialgia. Uma pergunta bem rapidinha para terminar o segundo bloco. A estimulação magnética, esse tratamento já existe em Natal? Sim, já existe em Natal. Nós temos ali no Centro Clínico da Dor, na Avenida Hermes da Fonseca, quase em frente à BB, um equipamento que está sendo utilizado para a sociedade de um modo geral. Beleza. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.
Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Cuide do seu bichinho com carinho. Para isso, você pode contar sempre com o Amigo Bicho. O Amigo Bicho tem hospital veterinário 24 horas e atendimento médico com profissionais qualificados e em várias especialidades para cuidar do seu bichinho com excelência. Conte também com serviços de pet shop e venda de filhotes de excelentes linhagens, além do serviço de hotel para cuidarmos do seu animal de estimação com toda a dedicação. São 3 unidades para deixar seu bichinho em boas mãos. Amigo Bicho, excelência em cuidar com carinho. Voltamos à entrevista com o Dr. Levi Jales. Uma coisa me chamou a atenção, eu queria a sua opinião. Como é a relação médico-paciente no caso do tratamento da fibromialgia? Tá. A relação médico-paciente é aquela relação que se estabelece, como o nome está dizendo, entre o médico e o paciente. E nós sabemos que existem mecanismos inconscientes psicológicos. São fenômenos que são transmitidos tanto do paciente com a figura do médico, como do médico com a figura do paciente. Isso tudo inconsciente. Então, a maneira adequada de atender o paciente, com toda a gentileza que faz parte da nossa assistência, é fundamental para que essa relação médico-paciente seja positiva. E uma relação médico-paciente positiva contribui muito no resultado final do tratamento. É importante que todo profissional de saúde faça uma boa relação entre seus clientes. Doutor Levi, eu soube de uma coisa que quero lhe perguntar. Eu soube que você ganhou um prêmio de melhor pesquisa sobre a dor no Brasil, ano passado. Como é que você se sentiu com esse reconhecimento? Foi verdade. Na verdade, foi a nossa equipe, né? Nós participamos de uma pesquisa clínica. Foi a melhor pesquisa clínica em dor do Brasil, promovido pelo Congresso, pela Sociedade Brasileira de Dor, a SBED, né? Uma sociedade nacional e que promove congresso. Então, durante o congresso, o nosso trabalho foi premiado em primeiro lugar e eu senti muita honra, tenho muita honra disso, em ter condições. E foi um trabalho voltado com a estimulação elétrica do cérebro em pacientes com fibromialgia, realizado aqui em Natal. Como é que se deu a pesquisa? A pesquisa, qual é o seu universo de... A pesquisa, na verdade, a gente escolheu alguns pacientes, né, com fibromialgia e nós realizamos a estimulação elétrica transcraniana. E esse tratamento mostrou resultados satisfatórios, mostrando uma melhora dos pacientes, tanto no alívio da dor, como na qualidade de vida. E a gente também fez exames complementares, fez um exame do espectro cerebral, que é um exame que vê a perfusão sanguínea do cérebro. Então a gente fez esse exame antes das aplicações com a estimulação, né, cerebral e após a estimulação. E mostrou que realmente o paciente tem uma melhora acentuada. Esse espectro cerebral já é realizado aqui em Natal, né? Existem várias clínicas de diagnóstico que promove a realização do espectro cerebral. É importante que o paciente saiba disso. Algum outro médico ou grupo técnico aqui do Estado já tinha
obtido essa premiação anteriormente? Não, na verdade foi a primeira equipe, foi o primeiro médico do Rio Grande do Norte a receber esse título, né, de melhor pesquisa clínica, no caso, promovido pela SBED. Beleza, parabéns. Competindo com todo o Brasil, com todos os colegas e parabéns profissionais de saúde do redobrado. Brasil. Obrigado. Uma outra coisa que eu soube, também muito importante para o telespectador, você vai lançar um livro exatamente sobre esse tema tão bacana que é a fibromialgia. Sim. Eu queria saber quando vai ser. É verdade. Aonde você vai fazer o lançamento, para o nosso telespectador, inclusive, claro. ir. Nós vamos ter a maior satisfação de publicar, fazer o lançamento deste livro, né? Um livro sobre fibromialgia, a abordagem acadêmica e multiprofissional. Na verdade, são 20 capítulos com a participação de 39 autores, doutores de todo o Brasil, daqui da nossa região e de outras cidades. Aqui, a abordagem da fibromialgia, com médicos, com odontólogos, com fisioterapeutas, com psicólogos e com todos os profissionais da área de saúde, em grande quantidade, e de forma que a terapia ocupacional também e outros. De forma que o lançamento será dia 13 de agosto, na outra quinta-feira, na Livraria Saraiva, do Shopping do Midway, das 18 às 21 horas. E eu gostaria de lhe convidar todos que estão nos assistindo. É uma honra receber vocês lá. Tudo bem. Uma pergunta, todas as pessoas poderão ler o livro ou ele é muito técnico só para médicos? Na verdade, é um livro médico-científico, mas que tem uma abordagem acadêmica importante. E eu acho que todas as pessoas têm o interesse de entender sobre a dor, sobre a fibromialgia, porque, na verdade, essa manifestação, essa síndrome, ela passa despercebida, não é? Na sociedade, na região, nos consultórios. Então é importante que todas as pessoas tenham conhecimento sobre essas manifestações dolorosas. É, portanto, um livro múltiplo, onde você aborda vários tópicos, inclusive com vários profissionais falando nas suas áreas específicas. É a abordagem acadêmica da fibromialgia e multiprofissional. São vários colegas que dão seus depoimentos e com os trabalhos bem estabelecidos sobre o controle da fibromialgia. Doutor Levi Jales, vou fazer a última pergunta, infelizmente, porque o diretor já está mostrando o relógio. Quando a entrevista é boa, como a nossa está sendo, sempre é assim. Ele fica lá mostrando o relógio. Obrigado, o tempo Nelson. passa rápido. Mas a última pergunta, que eu não posso deixar dele fazer. Você falou há pouco, inclusive, do Congresso, você falou da Associação Nacional. Há alguma chance, porventura, de um desses congressos sobre a dor, sobre a fibromialgia, poder ser feito aqui em Natal? Sim, já está estabelecido. Natal será a sede do Congresso de Dor, né? Nacional, Congresso Brasileiro de Dor, em 2017. Nós vamos ter várias autoridades aqui, um evento para 2.000 pessoas no Centro de Convenções, e nós vamos ter a maior satisfação de atender e divulgar a parte científica sobre a dor, de um modo geral, onde se inclui a fibromialgia e outras patologias, outras enfermidades. Nós vamos ter a maior satisfação de trazer um grupo de autoridade brasileira e também internacional, né? Nós vamos ter a participação de vários colegas aqui, estudiosos, pesquisadores no estudo sobre a dor. Que beleza, parabéns. Obrigado. Amigo, eu quero agradecer pela sua gentileza de ter vindo aqui. Essa entrevista é extremamente importante para todo o telespectador, para a telespectadora. Agradeço a você e o nosso programa Ponto de Vista se sentiu muito honrado em ter a sua participação. Muito obrigado, eu fico à disposição de todos. Obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectadora, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade privada no RN com o IGC 4. Unicred. A maior cooperativa do Rio Grande do Norte.